uma vez um menino, que não vivia no reino de tão distante e nem passeia no País das Maravilhas. A história do Saci é sobre um personagem travesso que pode ser encontrado em florestas, às vezes fazendas, e que mora no coração do folclore brasileiro. Contada diversas vezes e de diversas formas diferentes, a história do Saci é conhecida por todos. Mas afinal, o que são lendas e mitos? Mito e lenda, os dois são feitos basicamente do mesmo substrato, né? Os dois são parte do braço da literatura oral, que faz parte da árvore da cultura popular. A grande diferença de mito e lenda é que a lenda em específico, ela é geolocalizada num tempo e num espaço. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não consegue deslocar uma lenda do seu espaço de atuação e nem do tempo em que ela foi criada. E o mito não, o mito ele é mais universalizante, você não sabe exatamente quando surge um mito, você não sabe exatamente, não é possível você dizer esse mito é daqui só, porque ele migra, né? O mito ele vai acompanhando as sociedades humanas e como os seres humanos migram, o mito vai junto. Agora a lenda é isso, né? Inclusive, por exemplo, você pensa numa lenda urbana, uma lenda de loira do banheiro, por exemplo, você vai ter uma loira do banheiro que é daquela escola, na outra escola vai ser totalmente diferente, vai ser uma outra pessoa que morreu, vai ter uma outra forma de você convocar ela, mas elas ambas vão estar evocando coisas muito próximas, vão estar se universalizando a partir do mito. A origem das lendas é muito para explicar fatos e fenômenos que não são compreensíveis. Enterrada. Tem lendas que a gente consegue algumas explicações e outras a gente não sabe qual é a origem. Dizem que a do boto era por conta das meninas que engravidavam e diziam que o boto tinha levado. Muitas vezes tem a ver com questões morais, né, que protege, e outras vezes com fenômenos da natureza. O boitatá, por exemplo, que é uma cobra de fogo, uma língua de fogo, dizem que é o fogo fato, né, aquela combustão espontânea. As pessoas morrem de medo e tudo mais e correm, fogem. E tem lendas inventadas. Um menino negro, sem uma perna, de short e touca vermelha, sempre com um cachimbo na boca. O Saci é conhecido por muitos brasileiros como símbolo do folclore, mas pouco se fala sobre a importância desse ser fantástico tão emblemático. É importante porque a gente precisa ser conhecedor de quem nós somos. Eu aprendi aqui com a minha mãe, né, que criou esse espaço. Ela falava que para a gente conhecer a rua do outro, a gente precisa conhecer a nossa rua primeiro. E a importância está aí, a gente precisa ser conhecedor de quem nós somos para depois saber quem é o outro. Que cultura popular é o que a gente é, né? A gente produz cultura popular todos os dias, todas as horas. Cultura popular é movimento, né? É o que faz a gente crescer, é o que faz a gente trocar, é o que faz a gente respeitar. A gente precisa respeitar o outro, né? Entender que o outro é diferente da gente e nem por isso é menor. Né? Assim, a importância de trabalhar o folclore, que a gente trabalha aqui como sinônimo de cultura popular, é aproximar esses repertórios das crianças, das pessoas. Então, que as pessoas possam trazer os próprios repertórios, né, e misturar com essas coisas que são contadas, que são narradas. Parece que o boi lá do Maranhão é dançado de uma forma e as pessoas só conhecem aquela forma fixa e parece que o rapaz que dança o boi anda daquela maneira todo dia na cidade. Ele trabalha, ele bebe, ele vai ver novela, ele vai ao cinema, sei lá. Ele tem a vida dele. Assim como todos nós gostamos de ritualizar, gostamos de festa, gostamos de nos divertir, eles também. Em um país rico culturalmente como o Brasil, de todas as lendas e de todos os mitos, por que o Saci? O Saci ele é uma metonímia, né? Uma metonímia da cultura brasileira. A gente consegue ver nele elementos de todo o Brasil, porque cada região do Brasil você vai encontrando, primeiro, variações de Saci diferentes, e dentro do próprio mito, né, ele representando muito do que é a brasilidade. Como eu disse, o que é o brasileiro se não é essa pessoa que está sempre em uma situação de opressão
e que diante dessa opressão ele não se deixa abater, ele ri, ele faz festa, ele brinca. E aí, como diz o Antônio Simas, o professor Luiz Antônio Simas, a gente não faz festa porque a vida é boa, muito pelo contrário. O nosso best-seller aqui é o Saci, né? Que eu já falei. A gente tem um painel, depois vocês mostram o painel que a gente tem ali na exposição, no final, que a gente pede que as pessoas contem a sua história. E as pessoas fazem o Saci, assim, numa quantidade enorme. Assim, as pessoas amam o Saci, né? E tem um Saci nessa exposição. Tem 600 objetos, sei lá quantos, tem um Saci só, mas as pessoas vão lá e falam do Saci, e o mais bacana é que elas reinterpretam o Saci. Então, cada um tem o seu Saci, é como se fosse isso. E aí a gente se apresenta como saciólogo por essa brincadeira com sociólogos, né? Nós não somos sociólogos, nós estudamos sacis, por isso saciólogos. O Dia do Saci foi criado em 2003 e é comemorado no dia 31 de outubro, mesma data em que se comemora o Dia das Bruxas. O objetivo é resgatar e exaltar o folclore brasileiro, lembrando a sua importância para a cultura nacional, ao mesmo tempo em que se opõe à supervalorização das tradições estrangeiras. O que eu mais gosto no Saci é o convite que ele nos faz para a impostura, né? Eu escrevi um artigo uma vez que era refletindo sobre o inquérito sobre o Saci, que foi um livro que reuniu 70 depoimentos que leitores mandaram, né, para o jornal Estado de São Paulo sobre Saci por várias regiões do Brasil. E eles vão dando versões de Saci diferentes e mostrando como aquele mito era muito presente na vida dessas pessoas. Isso foi em 1917 e 18. Então por que hoje, ainda hoje, mais de um século depois, a gente ainda fala em Saci? E aí a minha interpretação é porque as coisas que o Saci respondia, elas não foram solucionadas, né? Quando você vê um mito que ele bom, a versão canônica que a gente mais conhece, né? Ele é um mito negro, ele é um mito de enfrentamento, ele enfrenta os poderosos com riso, com deboche, ele engana as pessoas, ele derruba o fazendeiro do cavalo, ele some com coisas ali daquele espaço coordenado pela fazenda, e a gente tem hoje as mesmas coisas, né? O poder é o mesmo, é o agronegócio, o poder é o mesmo, é um poder racista. Tudo isso o Saci está respondendo da mesma maneira. É um mito de liberdade, é um mito de enfrentamento e é um mito de astúcia, né? Nos convida a usar a astúcia para vencer aqueles desafios que são grandes demais para nós. E assim, com seus pulos e travessuras, o Saci continua se aventurando pelas florestas e corações dos brasileiros. Fim!